Aí você cadastrava todos os projetos lá, e quando você começava, você ligava o reloginho, liguei, estou trabalhando nesse projeto, ficava rodando. Daí... Você sabe que a administração, há mais de um século atrás, começou com isso, né? Com Taylor. Ele era um engenheiro metalúrgico lá em Pittsburgh, né? Na fábrica de aço lá nos Estados Unidos, e o grande problema era saber o custo do lingote, quanto é que custa. E ninguém sabe quanto é que é e tal. Então ele começou a organizar layout, isso e aquilo, e assim nasceu a administração. Isso aí é 1800, final do século, né? Então a gente chama de a escala, né, americana, produtividade. Então começou com Taylor. Depois vem a escola europeia, né, que é o Mayo, e daí ele então vem mexer com a parte humana, né? E daí você tem o desenvolvimento da administração com o casamento, né, da escola americana com a escola europeia. Mas o americanismo, né, é isso, é produtividade, números e etc. E é exatamente isso que você está falando, o louco do relógio. E ele usava relógio mesmo, tinha cronômetro. Mas era... Daí quando você começa a marcar, eu comecei a ficar... Eu sempre fui meio louco por tabela, por gráfico, né? Daí eu comecei a marcar tudo. Daí eu falei, caramba, mas esse projeto aqui não dá dinheiro não, gente. Isso daqui não dá certo não. Porque eu vi que tinha alguns projetos que eu tinha fechado por um valor X, e o pessoal ali que trabalhava, porque até as horas da reunião a gente marcava, vamos supor, estava numa reunião, eu e o Carlito marcava uma hora minha e uma hora dele lá no reloginho. Daí no final eu somava. Aí tinha um projeto que dava lá 200 horas, eu tinha cobrado tipo 8 mil reais. Eu falava, gente do céu, fez 80 horas minha, 200 da pessoa. Caramba. Nossa, eu estou perdendo muito dinheiro. Daí você começa. Isso fez com que eu revesse alguns processos. Cara, isso aqui, ou eu faço mais rápido ou eu paro de fazer, né? Daí a gente... e daí você vê que tem sentido aquela análise de processo, né? Quem faz mais rápido do que eu, quem faz melhor do que eu, exatamente isso. Né? E daí que eu comecei a perceber, vamos supor que a parte executiva do projeto, a gente levava ali 100 horas para fazer de interiores, por exemplo. Daí se você pegar 100 horas de uma pessoa que trabalhava comigo e você pôr na ponta do lápis, custava X, e eu vi que se eu terceirizasse, custava X dividido por 2, porque a pessoa que eu estava terceirizando fazia de uma forma muito mais rápida, muito melhor. Então, eu falei, cara, isso é legal, Carlinhos, porque daí, como eu tinha o número de quantas horas a gente levava, eu sabia se a pessoa que eu estava terceirizando, se estava no preço ela era eficiente ou não, e se ia me dar retorno. Porque eu falava, não, se eu for fazer, eu vou gastar 4 mil reais, por exemplo. A pessoa comprou 3, está caro ou está barato? É só eu comparar. Você tem que comparar. Eu tinha um efeito comparativo. Então, isso fez bastante diferença assim, para a gente, sabe? Então, veja bem, isso vale para a produção, que é o custo de entrega, e outra coisa que hoje a gente fala muito é aquisição de cliente. Então, você tem que fazer essa conta aqui. Se eu fizer um criativo e impulsionar, quantos leads eu atraio? Dos leads que eu atraio, quantos eu consigo, quantos, se eu ligar, me atendem? Dos que, se eu ligar, me atendem, né? Se eu puser uma pessoa aqui, um estagiário para ligar e atender, claro que você tem que treinar, né? A gente chama de SDR, né? Então, quantos ele consegue falar com aquela pessoa para desenvolver uma possibilidade de oferta? Dos que ele desenvolver, quantos eu consigo agendar uma conversa de vendas? Ou uma conversa de conscientização do... E, no fim, quanto eu vendo? Né? Então, a gente precisa também de indicadores para a área comercial, em suma, para todas as áreas. Né? Então, às vezes... Até para você saber quanto custa ali cada cliente, né? Porque às vezes eu tenho... que se você, eu invisto por mês ali 5 mil reais de tráfego pago, eu tenho outro canal que é o BNI, eu tenho outro canal que é o relacionamento X. Então, você tem que saber ali quanto que isso está te custando, até para você pôr no custo do cliente, né? Cada cliente, para mim, me custa R$ 1.300, por exemplo. Então, isso num projeto de X, então eu tenho que vender. Então, assim, quando você começa a fazer a conta, você começa a entender, você fala, cara, eu preciso saber disso também, porque senão a minha conta vai estar furada, né? Não fecha. Então, por exemplo, né, e aí você começa a estabelecer, por exemplo, né, quanto que eu posso, né, a gente chama de acquisition fee,
ou indication fee. Quer dizer, eu posso pagar uma comissão, 2%, 3%, um X% para quem me indica cliente? Posso, pode ser que seja um canal de aquisição. Né? E tranquilo, é um negócio que é bom para todo mundo. Posso usar, né, impulsionar pela internet? Posso. Posso usar parcerias com lojas que já estão estabelecidas no mercado? É exatamente isso. Né? A gente tem que pegar os clientes que estão rodando no mercado. Se a gente pegar na construção civil, por exemplo, né, então tem loja de tinta, material de construção, né, decorador, lojas de móveis acabados, né, loja de fábrica de móvel planejado. Todo mundo é parceiro, porque a gente está dividindo o mesmo cliente. E à medida que você constrói parcerias, você aumenta a eficiência do mercado. Em suma, tem solução? Aquela clássica pergunta que a gente faz para o médico, né? É grave, doutor? É grave, né? É grave, doutor. E uma coisa que para mim, pelo menos, foi libertador depois que eu descobri esses números assim, que eu tinha um cliente que queria fazer uma casa X lá, eu montava o orçamento, falando, porque a gente vai gastar tanto de tempo, vou terceirizar essa parte, tal, uma margem de X ali. Vamos supor que o projeto é 10 mil reais. Eu falava, cara, eu consigo chegar até 9 para eu ganhar tanto. Se o cliente falar, não, eu tenho um orçamento aqui por 6, por 7, você pode declinar com a consciência tranquila, porque sabe, cara, se eu fizer esse projeto, eu vou perder dinheiro. Então, assim, como eu tenho ali os números de tudo, então a gente sabe até onde você pode ir para dar um desconto. Isso vira depois estratégia. Tem alguns projetos que compensam você baixar um pouco a margem para pegar, porque é um cliente bom, porque depois ele vai ter outras demandas. Então, isso é tudo estratégia. Mas você sabe até onde você pode ir. Você fala, cara, esse aqui, se eu fizer, com certeza eu vou perder dinheiro. Daí você fala, cara, eu não consigo fazer por esse preço, por causa disso, daquilo. Então, é meio libertador, né? Porque você não fica, nossa, eu perdi aquele projeto, será que não dava para eu fazer? Será que eu comprei muito caro? Entendeu? A gente sempre, essa máxima vale em consultoria e em projetos também.